Aleluia, glória a Deus. Você vai fazer uma coisa comigo, você já sabe o que é? Levanta a mão mais alto que você puder, isso. Você está levantando essa mão, não como alguém que está levantando a mão para abençoar, você está levantando essa mão como alguém que está se rendendo. Você está completamente rendida àquilo que Deus vai fazer nesses dias aqui. Pai, cada mão levantada, o mais alto, diz assim: eu me rendo. Senhor, eu entrego o controle da minha vida, tudo que eu tenho, Senhor, muitas vezes retido na minha mão, pedras, armas que eu tenho muitas vezes segurado, quando eu não entendo a Tua vontade, eu me rendo agora. Senhor, eu quero ser terra fértil nessa noite, para que as poderosas sementes da Tua palavra entrem dentro da terra do meu coração, Deus, e dê muito fruto. Eu me rendo, Deus, ao redor desse hotel aqui, tem anjos mesmo com espadas desembainhadas de fogo. Eu sei que nesse ambiente já aconteceu tantas festas, mas aqui nesse lugar só o Teu Espírito fala. Nós selamos esse ambiente agora, nós declaramos aqui: Espírito Santo, eu não tenho controle, o controle está nas Tuas mãos. Nós entregamos a Ti, nos rendemos à Tua vontade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é exaltado. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. É uma honra para mim estar aqui. Essa viagem para cá foi debaixo de muita renúncia. Eu estou aqui e estou esmagada. Quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto de honrar a família, e o quanto que a família, para mim, ela precisa estar à frente do ministério. A família, eu digo que uma família saudável, ela sustenta um ministério, mas um ministério não sustenta uma família. Então todos os meus movimentos são calculados para que eu não sacrifique a minha família, para que eu não sacrifique o meu lugar de esposa, o meu lugar de mãe. Porque eu sei que é tão fácil a gente se perder nesses lugares, é tão fácil. E esse final de semana tem um casamento da minha sobrinha. E ela perdeu a mãe quando ela tinha 9 anos. E aí a minha sogra, vocês, quem me acompanha sabe, faleceu em abril. Então no caso eu fiquei no lugar de mãe. E eu não vou poder estar lá. Graças a Deus já conversamos, já choramos juntas. Mas eu falei, eu vindo para cá, eu tentei de todas as formas. A pastora Rosa tentou me ajudar. Vamos tentar trocar esse voo. Mas aí eu tinha uma outra ministração, amanhã à noite não houve negociação, não deu para trocar. E Deus falou comigo assim, algo muito pontual. Maria ficou muito feliz quando recebeu aquela palavra profética, que ela geraria algo do céu para o céu. Que o Senhor ia confiar algo no útero dela. Escute isso, Deus vai fazer isso comigo e com você. Ele vai pegar algo natural nosso, algo que Ele nos deu, e Ele vai plantar uma semente que não é da terra, é do céu. Aquilo que o Senhor quer que você viva não está vinculado àquilo que acontece na terra. Escute isso, são coisas novas. Quando o Senhor me chamou, Ele disse assim para mim: será que eu posso te chamar? Será que você não vai ficar seduzida no meio do caminho de vestir armaduras que não são suas? Será que no meio do caminho você não vai se sentir intimidada a se parecer com um fulano e beltrano? Será que você vai respeitar a sua individualidade, a identidade que eu trouxe para você, que eu te chamei para ser única? E Maria, quando recebe, ela fica muito feliz. O anjo diz: olha, que agraciada, bendita é você entre todas as mulheres, que escolha do céu. Mas aquele mesmo presente que nasce, que cresce dentro do útero dela e nasce, e ela vê aquele presente crescendo, Jesus crescendo em graça, em estatura. Um dia ela vai ver aquele mesmo presente entrando numa cruz.
E a Bíblia diz que ela fica aos pés da cruz, olhando a promessa que Deus deu para ela, passando por uma das maiores renúncias. E sabe o que eu tenho descoberto? Ministério não é lugar de desejo, é lugar de propósito. É por isso que quando você deseja ministério, Deus mata o desejo dentro de você, sabe por quê? Ele te frustra, Ele começa a arrumar situações dentro da igreja, ao redor de você, para te frustrar, porque Ele está falando: filha, não tem a ver com desejo. Se você tiver desejo, você vai me trair com o ministério, você vai botar o ministério em primeiro lugar, não o nosso relacionamento. Mas quando você entende, você caminha por propósito, o desejo não te rouba do propósito. Você já não caminha com pessoas, escute, você já não caminha com pessoas por laços emocionais frívolos e frágeis. Você começa a caminhar ao lado de pessoas por propósito. E olha, Deus vai levantar muitas mulheres no Brasil. Deus tem falado comigo que Ele vai levantar muitas mulheres nos próximos anos no Brasil. São mulheres hoje que estão trocando fralda dos filhos. Elas não estão em cursos teológicos. Elas são extremamente simples. Elas são improváveis. Mas elas têm algo, elas têm um relacionamento com o Senhor. E a verdade é que tudo que nós precisamos é de um relacionamento profundo com Ele. E todas as vezes que nós encontramos a cruz, nós achamos que é o fim, mas a cruz foi só o começo daquilo que Deus queria fazer. A cruz foi ponto, né? Uau, é daqui para frente, tudo novo. O véu se rasga, uma nova aliança é oferecida. É o segundo Adão, a autoridade. A Bíblia tem uma assinatura que eu amo. Vocês vão ver várias assinaturas nas Escrituras. E uma das assinaturas que eu vejo é a assinatura do segundo. Por que às vezes um casamento é quebrado, machucado, ferido? E no processo de restauração, mesmo com dores, quando aquele casamento consegue ser restaurado, por que ele fica melhor do que antes? Porque Deus tem um compromisso com a glória da segunda casa. Não foi o primeiro Adão, foi o segundo Jesus. Não foi Ismael, foi Isaac, o segundo. Enquanto o mundo pede para entrar no primeiro lugar e busca o primeiro lugar, o Senhor está dizendo assim: seja o segundo. Tem uma unção nas segundas chances. Tem uma unção de Deus no segundo, na glória da segunda casa. Então, se você está com o coração quebrado aqui hoje, partido, eu sei que quando nós nos movimentamos a buscarmos a Deus, escute isso, nós vamos enfrentar muitas oposições. Enquanto o muro de Israel estava todo destruído, Sanbalat e Tobias não estavam amedrontando e nem tentando paralisar nada e nem intimidando. Mas foi Neemias começar a restaurar os muros que logo começou a chegar a oposição. Quando você está num processo de restauração, saiba que você vai ser perseguida e vai ter muita oposição. E quando você entende isso, você já não luta com as pessoas, você sabe que a sua guerra, ela é travada lá nos céus. Você começa a mudar, você começa a andar mesmo. E foi isso que Neemias fez. Neemias não deu atenção àquelas acusações. Neemias continuou restaurando os muros. Então hoje eu estou aqui, acredito eu, esmagada. Mas o azeite só desce no esmagamento. O vinho novo só quando a uva permite ser esmagada. E eu digo para você, a uva inteira hoje que se preserva, daqui 2 dias ela está estragada. Mas a uva que se permite ser esmagada, quanto mais o tempo passa, melhor ela fica, melhor o vinho fica. O Senhor está te convidando a entrar nesses processos que só Ele pode fazer, que só Ele pode te conduzir, processos do Espírito Santo, que vão conduzir você a lugares que você jamais imaginou pisar.
Eu estou impressionada com Deus, ando nos últimos dias pausada. Você já viu quando a gente vai assistir uma cena em slow motion, que você assiste aquela cena assim? Eu ultimamente, espiritualmente, eu estou andando assim. Eu que sou a mulher que falo das velocidades, que ando de tênis. Foi tão engraçado. Eu gostava de salto alto. Era alta e gostava de salto alto. Até que um dia Deus falou assim para mim: para o novo lugar que eu estou te levando, o salto vai ficar para trás. Eu não entendi nada. Eu falei assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A nova configuração de vida que eu estou desenhando para você, uma nova estação. Eu quero que você abrace os coturnos, as botas pesadas, que você bote os tênis, porque são velocidades maiores. Aí eu lembro que eu ia ministrar nas conferências de salto alto, gente, eu não aguentava. E eu tirava o salto e conversava com as meninas e ficava, até que um dia meu pé encheu de bolha. E Deus falou assim: filha, para te aguentar o tranco dos aeroportos, sair de madrugada, não dormir, correr. Hoje nós andamos quase o aeroporto de Guarulhos inteiro para achar o portão. Para a configuração nova que eu estou te levando, eu preciso mudar a tua roupa. E aí algo tão natural começou a se refletir espiritualmente. E eu comecei a entender que essa roupagem nova de Deus tem tudo a ver com a identidade, com aquilo que Ele está nos movimentando. Se Ele fala para você assim: minha querida, você vai subir uma montanha, você não vai com a sandália que você está. Então Ele está nos apontando lugares e você precisa estar preparada. Quantas de nós estamos tentando escalar montanhas de salto? Não estamos com a preparação das sandálias do Evangelho necessárias para tocar em territórios que o Senhor já liberou para nós. Ainda somos imaturas, ainda não entendemos aquilo que o Senhor está falando. E nessa noite, eu acho maravilhoso quando Deus, Ele nos separa. Sabe o que Deus fez aqui nesse retiro? Te separou do bando e escolheu um lugar estratégico. Você parou para pensar, você acha que é só compra no Paraguai, você acha que é visitar as cataratas, não tem nada a ver com isso. Você está numa fronteira do Brasil. Entende isso? Você está numa fronteira. Deus está te levando ao limite da nação brasileira e falando assim: olha para lá, olha para aquele lugar, porque eu estou te dando as nações como herança, Brasil. É isso que Ele está fazendo. Eu estou te dando as nações como herança. Às vezes nós estamos caminhando em territórios e lugares, nós não estamos entendendo nada do que Deus está fazendo. E eu quero que você faça um pedido. Faz um pedido nessa noite. Abre os meus olhos espirituais. Faz esse pedido. Abre os meus ouvidos espirituais. Senhor, ativa os meus sentidos espirituais. Porque você pode entrar nesse hotel e não entrar no retiro. Você pode entrar nesse hotel, se deslumbrar com o palácio e perder o propósito. Mas está aqui um Mardoqueu te lembrando que talvez foi para uma hora como essa que você está aqui e precisa se levantar na autoridade que Deus já derramou sobre a sua vida. Tem mulheres que estão aqui nesse retiro que você ainda está falando coisas para Deus que Deus já falou, essa fase já passou. E Deus está falando, eu já coloquei um banquete na tua mesa e você ainda está falando daquele pão de ontem. Eu estou falando, mas eu quero que você coma esse de hoje. O maná é novo. O que você viveu lá no passado não é suficiente para te sustentar daqui para frente. Escute, o teu almoço de hoje já acabou. Tem gente que já está com o estômago. Deus, eu tenho visto um processo de Deus com as mulheres no Brasil. E eu quero ser fiel a isso. Mas para isso, eu também estou apanhando. Porque ai de mim falar de algo que eu não vivo. Ai de mim ser um ministro papagaio, um ministro que só pensa em cumprir agendas e não fazer alianças e caminhar com a vontade de Deus. Ai de mim.
E é por isso que Ele está escondendo muitas mulheres. Deixa eu falar algo para você. Quando Ele te tira do bando e te joga dentro de um retiro, te prepara. Porque Ele vai vir sobre a tua vida com muita força. Sabe o que eu vejo nesse lugar? Tem tanta presença de Deus aqui. Ela é quase palpável. Percebe? O ambiente está pronto. Ele não está... O ambiente não está pesado. Ele está leve. O Espírito Santo, Ele já está movimentando dentro de você o que Ele quer fazer. E nessa noite eu perguntei, Deus, eu estou há 2 semanas perguntando, Deus, que palavra? Oh Deus, eu quero ser fiel, Pai. Me ajuda. E o Senhor falou comigo falar sobre escondidas em Deus. Sobre o porquê que Deus ainda precisa muitas vezes nos esconder. Porque que quando você pensa assim, agora eu vou explodir, agora Deus vai fazer tal coisa na minha vida, e Deus vem, pega você e bota atrás aqui na aljava e diz assim, agora não. Daí Ele, como um bom arqueiro, bota a mão aqui na aljava, você pensa, é eu, de certeza que é eu. Ele pega a flecha do seu lado, que ela sai rindo assim de ti, ó. Aí Ele bota aquela flecha e aponta para um alvo. Eu vou falar um pouco sobre esse processo de estar escondida, de Deus conseguir mostrar que o esconderijo é um lugar de sermos lapidadas pelo Senhor. A gente entra no esconderijo dizendo, quando que eu vou sair? E quando você entende o que tem lá dentro, você diz, nunca mais quero sair daqui. Aí Deus fala, agora é hora de sair. Você precisa aprender a juntar as peças. Escute, Deus já está falando. Deus já está te conectando. Aprenda a juntar as peças. E Deus, Ele vai te esconder por motivos muito específicos. A natureza revela que Deus esconde muitas coisas antes de trazê-las à luz. Não é? É por isso que a nossa barriga, quando a gente está gerando o nosso filho, quem é mãe aí sabe disso, por 9 meses você pode até olhar aquele ultrassom e tentar dizer que você, né, por mais tecnológicos que eles estão hoje, a gente consegue ver formato de boca, de nariz, mas a gente não sabe cor de olhos, cabelinho, a gente não sabe nada. A gente só sabe que está gerando algo. Quando você está gerando algo para Deus, é da mesma forma. Você está ali gestando algo, carregando algo, mas você não sabe exatamente o que é que vai nascer. Aí eu recebo mulheres em crise. Elas chegam para mim, Karine, deixa eu te dar um abraço. Vem cá, preciso dar um abraço nessa mulher. Gente, Deus está levantando mulheres que não competem, que se completam. Como é bom conhecer uma amiga de Jesus. Como é bom, quero ter a honra de te ouvir aqui também. O que eu estava falando, gente? Me perdi quando vi a Karine. Da gestação. E aí, a gente não sabe o que é que vai nascer. E muitas mulheres chegam para mim assim, ai, eu sei que eu estou fazendo algo, eu sei que Deus está fazendo algo em mim, mas eu não sei o que que é, eu não consigo nem dar nome. Eu falei, claro, tu não sabe se é menino ou menina, tu não sabe nada. Deus não criou uma barriga que ficasse transparente, que seria bom, né? Para a gente ficar o tempo todo olhando. Como que forma? No Salmo 139 fala, você não sabe como que forma dentro, tecido. Ele ainda usa, Davi ainda usa uma forma linda, como que é construído, como um artesão vai desenhando a unha, o cabelo, o formato. Você não sabe porque é dentro. Mas na hora certa, vem para fora. Essa é a maneira de Deus conduzir aquilo que Ele está gestando dentro de nós. É de dentro para
para fora. Por isso que nesse quesito a religião não consegue entrar. Porque a religião, o que ela vai fazer? Ela vai querer uma transformação de fora para dentro. Não é assim? A religião diz assim, muda isso, muda aquilo e está tudo certo. Mas a verdadeira transformação, ela começa de dentro para fora. Ela primeiro é gestada dentro de você. Principalmente, às vezes eu falo com mulheres que têm uma ira, né? Tem mulheres que elas são iradas. Eu sei que aqui não existe esse tipo de mulher. Elas são estouradas, é aquele tipo de mulher que bateu, levou na mesma velocidade. E eu sou solidária a esse tipo de mulher, porque eu imagino a dor de uma mulher dessa, porque 15 minutos depois ela já se arrependeu de tudo que ela disse. E uma das coisas que você já entendeu é que as suas palavras, uma palavra lançada é impossível de ser pega de volta. E você aí vai precisar então lidar com as consequências das suas palavras. Mas uma mulher dessa, quando ela entra num propósito e Deus começa a lapidar ela, Deus começa a fazer ela uma mulher mansa e humilde de coração, ela entra na canga de Jesus, ela começa a caminhar com Jesus. Daqui a pouco, não demora muito, acontecem situações que revelam uma mansidão que nasceu de dentro para fora. As pessoas vão dizer, quem é você? Então, Deus nos esconde justamente por isso, porque Ele quer gestar, Ele quer nos gestar. E eu queria pontuar o porquê que Deus nos esconde. E o primeiro motivo que Deus nos esconde é para nos proteger. Você sabe do que eu estou falando como mãe? Quantas vezes você escondeu seu filho por proteção? Você livrou de algumas coisas, de algumas situações por proteção. Quando a palavra profética te encontra, quando Deus te pega de jeito, escute, quando a palavra de Deus vem sobre você, às vezes através de uma pessoa, ou você no seu secreto em oração, Deus falou algo com você, uma palavra profética, que vai gerar transformação. Gente, toda palavra profética gera transformação. Eu lembro que quando uma das primeiras palavras que veio sobre a minha vida, era 2002, eu não caminhava com Deus em relacionamento, eu caminhava em regulamento. A minha forma de caminhar com Deus era ir na igreja, dar o dízimo e participar das coisas da igreja, e só. Eu era muito tímida, envergonhada para mim. E eu estava sentada numa terceira fileira, e o pastor que estava ministrando, ele me olhou e falou assim, moça, eu quero que você venha aqui. Eu falei, misericórdia, Jesus. E quando eu fui na frente, uma palavra profética, ele disse assim, olha, eu vi uma espada muito grande na sua mão. Deus está falando comigo, que vai te levantar com ousadia na palavra. Mas eu era muito tímida, e eu não sabia discernir a mão direita da esquerda. Eu não tinha relacionamento com Deus. Mas ele disse assim para mim, naquela palavra, mas Deus vai te lançar no útero profético, você vai ser gerada pelo Senhor. E eu fui para casa. A minha vida foi completamente mudada a partir daquele ponto. Começaram a acontecer transformações. Mas sabe o que eu percebi que Deus fez naquela época? Ele começou a me esconder. Eu lembro que eu queria viver algumas coisas. Eu estava tão empolgada com Deus. Deus, eu vou lá. Está todo mundo indo lá naquele lugar. Deus falava comigo, você não vai. Assim, Deus, como? Só pode ser o diabo. É uma pessoa de Deus. Eu não quero que você esteja lá. Para o formato que eu estou fazendo, para a minha construção dentro de você, eu não quero você lá. E eu comecei a ser fiel à voz do Espírito dentro de mim. Vocês lembram que Jesus, ele era abordado pelos irmãos? Esses dias eu estava lendo na Bíblia, eu fiquei impactada. Ia ter uma festa, e os irmãos de Jesus falaram assim para ele, você não vai na festa? Eles estavam se arrumando, e Jesus falou, não vou na festa. E olha o que eles falaram, mas como? Que você quer ser famoso? Como que você quer que o seu ministério cresça? A NVT fala bem dessa forma. Como que você quer, se você não vai estar exposto? Jesus fala algo que, aquele dia, gente,
Jesus disse assim para eles: ainda não chegou a minha hora. Você precisa aprender, às vezes, a falar isso para algumas pessoas: ainda não chegou a minha hora. E Ele nos esconde para nos proteger. Eu queria que você abrisse Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: por essa época um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era lindo o bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos e papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e as suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu compaixão dele. E ela disse: deve ser um dos meninos hebreus. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino, amamente-o para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Só nesse texto aqui eu poderia ficar horas, mas eu vou me ater a alguns detalhes importantes. Moisés nasceu com um chamado de libertador. E para todo libertador, quando ele nasce, ele já nasce perseguido. Ele já nasce com um decreto de morte. Ele já nasce numa situação complicada. Tem muitas mulheres que estão aqui que Deus chamou você em situações difíceis, que você falou: ora, hein? Você já teve essa situação de você receber uma palavra, você viver algo em Deus, e em contraponto você está vivendo um momento muito difícil da sua vida, e parece que não casa o que você está vivendo com o que Deus está falando? Nunca vai casar. Esqueça, não vai casar. A verdade é que Deus vai usando essas situações para te levar para os lugares que Ele precisa te levar. Toda essa perseguição levou Moisés para o lugar que Deus queria, o palácio de Faraó. Só que 2 coisas muito pontuais acontecem no período do esconderijo para te proteger. Escute, Moisés foi para ser escondido, certo? Primeiro, Deus nos apresenta pessoas que serão pontuais no nosso caminho nesse tempo, e em específico 2 tipos de pessoas. Escute, no momento do esconderijo, Deus vai colocar 2 tipos de pessoas: as permanentes, que eu gosto de chamar elas de colunas, e as temporais, que eu chamo de estacas. A irmã e a filha de Faraó. Esse hotel, essa parte que quando foi construída, com certeza se nós voltássemos há alguns anos e estivéssemos aqui durante a construção, nós iríamos ver esse ambiente todo cheio de estacas, para sustentar o teto que estava sendo construído. A gente está construindo agora, e o meu marido, e outro dia eu fui lá e bati uma foto. Eles fizeram a laje, concretaram a laje, e mal a gente podia andar de tanta estaca que tinha onde vai ser a sala. E aí você olha para a estaca, ela é extremamente necessária no período de construção. Só que quando a obra fica pronta, se a estaca ficar ali, ela já não é mais ajuda, ela é atrapalho. Se nós hoje estivéssemos aqui com as estacas que foram usadas no início da construção, talvez a gente não estava conseguindo se ver.
Mas se você olhar para algumas esquinas e lugares, você vai ver colunas que estavam antes e ficaram depois. A filha de Faraó representa as pessoas que são estacas na nossa vida. Pessoas que nos encontram em momentos pontuais, que nos levam a um lugar de nutrição. Vem cá, você vai ser nutrido. Mas não vão permanecer na nossa vida. Elas vão passar. Mas se você olhar para Miriam, que é a irmã de Moisés, se você continuar lendo a história, você vai ver Miriam em vários pontos na caminhada de Moisés específicos. Miriam passou o Mar Vermelho, Miriam viveu tantas coisas com o Senhor que a filha de Faraó não viveu. Na época de esconderijo, Deus vai revelar dois tipos de relacionamentos para vocês, dois tipos de pessoas. E é por isso que você precisa entender, e hoje eu creio que vai derramar óleo de cura. Pare de chorar por filhas de Faraó. Pare de chorar por pessoas que foram estacas extremamente necessárias, mas temporais. Porque quando você deseja que uma estaca fique, você está comprometendo o propósito. É igual Noé. Noé construiu a arca. Deus falou para ele: filho, eu quero que você construa uma arca. E ele constrói. E a forma de Deus respaldar aquele projeto tão improvável no meio de um deserto foi que Deus mandou chuva. É isso que eu digo. Fazer a arca é conosco. Mandar agora fazer chover, não. Às vezes a gente quer construir a arca e fazer chover na vida das pessoas. Não queira ser Deus na vida de ninguém. Faça a sua arca. Fazer chover é Deus. E Noé se preparou tanto para construir aquela arca, se preparou tanto para aquilo, que não soube lidar no dia que ele teve que sair dela. Às vezes nós estamos tão habituado com as estacas, com o temporal de Deus. Escute, algumas coisas na nossa vida são temporais, que nós não sabemos lidar realmente com o propósito. O propósito não era todo mundo viver naquela arca durante toda a vida. A arca, ela era temporal, ela tinha data de validade. Escute, tem situações na sua vida que Deus mandou que tem data de validade. Aí você diz: mas Deus me falou, Vivi, eu tenho o projeto, eu tenho o dia que Deus me entregou aquela palavra. Ok, querida, mas discirna, pelo amor de Deus, aquilo que já aconteceu, se isso é temporal ou se isso é uma coluna na sua vida, porque isso vai te ajudar quando você for caminhar com o Senhor. No esconderijo da proteção nós vamos aprender, nós vamos ser habilitados para o nosso chamado e destino. E foi ali que Moisés aprendeu tudo sobre o Egito. Deus, Ele tem um senso de humor muito grande. Ele esconde Moisés dentro do lugar que Moisés ia ser um libertador. Eu vou falar, não vou me calar. Tem muito Moisés dentro de estruturas religiosas, que sabem tudo sobre religião, mas a religião não está dentro deles, porque Moisés tinha algo dentro dele, ele era um libertador. Um dia eu tive um sonho. Eu posso falar isso porque eu sou pastora de igreja local, porque se eu não fosse, se fosse uma itinerante andando por aí voando, é fácil falar isso, né? Mas quem é pastora de igreja local, que tem gabinete pastoral, que senta com ovelha, que cuida, pode falar. Eu tive um sonho uma vez, porque eu tenho um pé atrás com a religião. Quando eu falo isso, pessoal, tu não é uma pastora? É. Mas eu sei que nós facilmente engessamos aquilo que Deus faz. Nós facilmente colocamos Deus numa caixinha, principalmente nós evangélicos. Falamos misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder. A gente vai vários linguajares. A gente não pensa, escute. E às vezes a gente não está criando igrejas, mas presídios. E a gente não é pastor, a gente é carcereiro. Eu tive um sonho, há uns anos atrás eu sonhei. Eu não sei se Deus fala com você em sonho, comigo fala muito.
E existem alguns sonhos que é de barriga cheia, que a gente nem lembra, né? Mas existem alguns sonhos que marcam a vida da gente. Eu sonhei que eu estava num castelo maravilhoso. E para mim é tão assim, surreal sonhar com isso, porque é algo que não faz parte da minha vida. Nunca entrei num castelo assim, daquele. Ele tinha os cômodos muito amplos. E quando eu me vi no sonho, eu tinha um vestido muito lindo. Eu estava muito bem vestida. E na hora, eu me senti filha dentro daquele castelo. O sentimento que eu tinha o tempo todo é que eu pertencia a alguém. Foi um dos sentimentos mais fortes que eu tive até hoje, de me sentir filha de Deus. Dentro daquele sonho, às vezes a gente luta, a gente sabe que é filha, mas a gente não se sente como filha. Existe uma distância entre você saber e você viver. Isso a gente também às vezes esquece. E no sonho, essa consciência era muito clara, que Ele era o meu dono, o meu Pai. E Ele estava ali no sonho. Só que eu andava no palácio e as pessoas muito distantes de mim, e eu andava com aquela roupa. E de repente eu comecei a escutar uns gritos fora do palácio. Sabe aquelas soleiras bonitas, redondas de palácio? Onde os reis fazem pronunciamentos? Eu fui para aquela soleira no meu sonho. E quando eu olhei, aquele reino fora do palácio estava totalmente destruído. Era muito choro e muita tristeza. E quando eu olhei o que estava acontecendo, anjos, escute isso, anjos cinzas, todos cinza. Eles não eram brancos, pretos, eles eram totalmente acinzentados. E eles tinham garras de águias, esses anjos. Esses anjos tomavam as pessoas, roubavam as pessoas e levavam para um lugar que ninguém sabia onde é que era. E eu comecei a ficar desesperada com aquilo, como que isso está acontecendo? E nisso, eu fui para a soleira, chegou um anjo, esse anjo, ele ficou parado assim, e olhou para mim e disse assim: vem comigo, deixa eu te levar para esse lugar é maravilhoso. E na minha mente, no sonho, diz assim: deixa ele te levar. E eu falei, ok. Eu virei assim as minhas costas para aquele anjo. Ele me pegou e me alçou para aquele lugar. Quando eu cheguei, tinha anjos fechando a porta e abrindo para as pessoas entrar naquele lugar. Esses anjos. Só que quando abriu a porta, eu descobri que se alguém entrasse lá dentro, não conseguiria mais sair. E no sonho, eu segurei as portas e falei assim: é tudo mentira. Gritava: é mentira, saiam daí de dentro, corram. E as pessoas começaram a correr. E eu lembro que tinha uns pedaços de toco assim, de pau. E eu lembro que era um céu pintado de mentira. Eu peguei um daqueles tocos e comecei a quebrar aquelas coberturas e dizer: é tudo mentira. E as pessoas começaram a sair daquele lugar. Eu comecei a ajudar as pessoas a sair. Algumas estavam muito feridas. E uma mulher falou assim para mim, chorando: meu marido morreu aqui dentro, como que eu faço? Eu falei: você precisa sair. Ele ficou: mas você precisa sair. Quando eu acordei, Deus falou assim comigo: filha, eu vou te levar para muitos lugares, que você vai precisar segurar as portas e gritar: é mentira. Para que as pessoas possam ser livres outra vez. E aí eu comecei a dizer assim: Deus, existe muito Moisés em estruturas religiosas pesadas, escondidos dentro de lugares que estão tentando matar a verdadeira fé de Deus dentro de você. Escute o que eu estou falando. Escute isso. Só que o caminho de Deus era que Moisés aprendesse tudo sobre o Egito, para depois voltar e trazer uma libertação. Que Moisés se levantasse na hora certa. Os esconderijos às vezes são lugares totalmente improváveis, que você vai dizer: mas eu estou quase morrendo aqui. Fica aí. Deixa o Senhor te esconder.
Eu não imaginava, eu lembro no ano 2007, quando o Senhor me chamou e disse assim: é hora de águas mais profundas. Eu quero que você aumente o nível de relacionamento e intimidade comigo. Eu quero. Deus falou: eu estou te convidando a adentrar lugares que você ainda não entrou. E eu fui. Eu me fechei por 45 dias dentro de um retiro lá em BH. Você imagina, a ministração de manhã, à tarde e à noite. 45 dias. Minha filha de 2 anos e meio, hoje tem 17, tinha 2 anos e meio, foi junto. Quando eu saí daqueles 45 dias, eu pensei: eu vou voar agora. Deus falou assim comigo: agora eu vou te esconder. Porque o que você recebeu foi só semente. Agora nós vamos entrar num processo de gerar. E é por isso que algumas de nós estão sempre assim: Deus, me dá uma palavra. Senhor, eu quero uma palavra. Me dá uma palavra nova. A gente não é assim, a gente fala. E Deus está falando assim: o que você fez com as palavras que eu já te dei? Porque uma palavra que o Senhor nos dá, ela precisa ser gestada dentro do ambiente da oração. O útero que gesta as palavras é a oração. Você pega aquela palavra, vai para a sua sala sozinha, à noite, na madrugada, se joga no chão em lágrimas e fala: Deus, eu só quero a tua presença. Eu cheguei ao ponto de dizer: Deus, eu abro mão do propósito. Eu abro mão do chamado. Porque hoje em dia parece que tem gente idolatrando o propósito e chamado. Não idolatre. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração. E se Ele disser: eu não tenho nada de muito para você, mas eu quero que você seja uma mãe, uma esposa. Sabe que você diz: não, meu propósito não pode ser só esse. Aí você vai descobrir que talvez você está buscando a Ele para os seus próprios interesses. E quando eu pensei que eu ia voar, né? Eu lembro que eu peguei a minha gaveta. Sabe aquela gaveta que tem a vela, pilha que tu não usa mais, convite de aniversário do filho da tua amiga que já está com 18 anos. Aquela gaveta que você tem tudo ali. Deus falou assim comigo: arruma essa gaveta. Você está tentando arrumar a vida das mulheres, mas a tua vida está uma bagunça. A começar por essa gaveta, bota ela em ordem. Eu lembro que eu chorando, joguei muita coisa fora. Deus falou: é isso que eu vou fazer. Te prepara. Parece que Deus fez comigo igual Jeremias: desce a casa do oleiro. Deus falou assim comigo: abre a tua gaveta que eu falarei contigo. Como é que está o teu guarda-roupa? Ele fala muito de quem nós somos. A tua casa fala muito. E Deus falou assim: eu vou te esconder, filha. Eu preciso construir em você verdades que ainda não são. Você só sabe, você não viveu. É por isso que você fala assim: se fosse comigo. Quando você vive, você faz a mesma coisa que você disse que você nunca faria. Porque Deus está te ensinando: cuidado. Quando Deus esconde os propósitos e os projetos que Ele nos entregou, Ele esconde. Olha o que fala Eclesiastes 3:11: todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo Ele não consegue entender completamente os planos e a obra de Deus. Agora eu falo de mim. Eu não consigo entender completamente os planos e a obra de Deus na minha vida e ao redor da minha vida. Eu poderia me pagar aqui de não, eu sei exatamente. Eu não sei. Na verdade eu não sei como serão os meus próximos minutos. Como também não tenho o poder de acrescentar 1 hora à minha vida. No esconderijo você descobre que Ele é soberano, Ele é Deus. E que você precisa se render aos planos que estão no coração dEle. Ele até deixa, ele diz assim: faça planos, mas a resposta certa, aquela resposta infalível, vai vir dos meus lábios sobre a sua vida.
eu que dou a resposta. E essa tem sido a palavra que tem norteado a minha vida, e ela nunca foi tão pontual. Quando nós estamos gestando sonhos novos, construa no secreto. Escute o que eu vou falar para você. Construa, aprenda a construir secretamente. Hoje em dia, antigamente não era assim, mas hoje em dia, quando você vai ver uma casa sendo construída, a primeira coisa que se coloca ao redor dela é um tapume todo ao redor, para que a construção seja um secreto. Eu perguntei para o meu marido, por que tem que pôr um tapume em todo o terreno? Ele falou, amor, ficava tudo muito feio. Falei, por quê? Entra caminhão, sai caminhão, é buraco. Você já construiu uma casa? Quem que já participou da construção de uma casa? Gente, é triste demais. Parece que nunca vai acabar. Nós construímos uma casa quando nós casamos. Construímos a segunda. E agora nós estamos na terceira. Falei, agora a gente está bom. O que a gente errou na primeira, a gente não errou na segunda. Mas o que a gente errou na segunda, a gente não quer errar na terceira. E aí aquele tapume ao redor daquela casa, eu falei, então quando é fundamento tem que estar escondido? Eu falando com um engenheiro, precisa estar escondido porque é tudo muito feio, é muito concreto para baixo. Aí eu lembro que outro dia eu vi um montinho de ferro bem pequenininho. Eu falei, e isso aqui? Isso aqui é o resto, porque todo o ferro foi para baixo. No período de fundamento da nossa vida, Deus coloca um tapume. E Ele diz assim, vamos botar uma tábua aqui, vamos pintar de verde para não ficar tão feio. Só que Mateus 5 fala uma coisa, olha, é impossível esconder uma cidade construída sobre um monte. Vai ter uma hora que aquela casa vai passar do tapume. E você não precisa ficar gritando, ei, tem uma casa aqui dentro, entendesse? Eu te mostro o projeto. Não precisa. Construa em secreto. Daqui a pouco eles vão olhar, meu Deus, que casa. Como que... Você já teve essa impressão? Essa casa parece que foi do dia para a noite. Leva tempo para Deus fazer de repente. O pessoal olha e diz assim, uau, olha, se eles soubessem há 10 anos atrás o que você está vivendo, né? O pessoal, outro dia falaram assim para nós lá na Abapai. Ontem nós tivemos uma reunião de mulheres lá. 2.000 mulheres numa quinta-feira. Quando eu cheguei 6:30 da tarde na igreja, aliás, eu cheguei antes, cheguei 5:30, 5:15 para uma reunião que eu ia fazer da conferência, que eu passei com o carro na porta da igreja, tinha mulheres sentadas esperando a igreja abrir. Ontem quando eu perguntei, quantas pessoas aqui são de outras cidades? Tinha gente de Manaus, Paris. Uma mulher 20 anos morando em Paris, começou a ouvir no YouTube. Ela falou para o marido dela, que é europeu, você me abençoa, eu preciso ir para o Brasil, numa reunião lá em Santa Catarina. Me aparece essa mulher lá. E ontem eu olhando, eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? Fila, 2.000 mulheres numa quinta-feira, não é conferência, não é nada, não é evento, não tem nada. Não tem lembrancinha, não tem decoração, não tem nada. Não tem um cartaz dizendo a quinta da amiga, traga sua amiga. Não tem estratégia de crescimento, não tem nada. Mas tem a glória de Deus, a arca da presença de Deus é suficiente. Ela ainda é suficiente. E Deus falou comigo, não tem nada a ver com você. Porque quando eu vejo aquilo, as minhas pernas começam a tremer. Eu falo, Deus, eu comecei uma reunião com 10 mulheres, com tapume ao redor ainda, eu não deixava ninguém saber. Filha, mas você não pode esquecer que uma construção, ela vai crescer. Quando você deseja só a Ele, Ele olha para você e diz assim, pede-me o que quiseres, porque até metade do meu reino eu te dou. O propósito também de esconderijo é para nos amadurecer. Deus começa a nos esconder para provar o nosso coração.
Eu lembro quando Deus falou assim comigo: eu quero que você largue as plataformas todas por um ano. Eu não quero você com o microfone na mão. Eu não quero você exposta. E eu falei assim: Deus, o Senhor tem certeza? Eu e meu marido já éramos pastores de uma igreja. Eu falei: Senhor, como que vai ser? Eu pastorei do lado dele. Eu quis dizer para Deus: eu sou muito, muito necessária na igreja. E Deus falou assim comigo: eu quero que você largue tudo por um ano. E aí eu pensei, e eu dentro do carro, meu marido tirando dinheiro no caixa eletrônico no banco, nunca vou esquecer. Eu sempre deixo uma Bíblia dentro do carro, pequenininha e tal. A Bíblia. Não tinha ainda os smartphones assim tão equipados. Eu peguei a Bíblia, abri em Lucas 13, que fala, né, daquela figueira no meio de uma videira que estava estéril e precisaria de um processo de 1 ano para frutificar outra vez. Aí eu falei: Deus, mas meu marido vai ficar muito arrasado quando eu falar para ele assim: Telmo, eu não vou mais ministrar contigo, não vou cantar contigo, não vou ministrar ao teu lado. Ele vai ficar muito mal, Deus. Daí Deus assim: fala com ele. Daí eu vou falar com ele. Eu falei: Telmo, Deus me pediu 1 ano. Glória a Deus, amor. Eu falei: o quê? Eu me preparando. Não, amor, glória a Deus, obedeça ao Senhor. Tá? Já pegou o telefone: fulana, tu canta comigo amanhã isso, a partir é porque ela não vai mais cantar. E a fulana cantava muito. Porque Deus, quando Ele quer esmagar a gente, Ele não vai, Ele mata na unha assim, ó. Aí eu que me achava tão necessária, comecei a ser aquela pessoa assim: fala com aquela, como é que é? A mulher do pastor não tem nome. E aí eu comecei a querer ficar meio assim, né? Aí é tão bom, porque o fogo do ourives, ele traz toda a impureza para fora. Todo fogo. A rejeição, né? Eu entrava na igreja assim, eu me sentindo rejeitada. Aí eu ia sentar lá na frente, Deus falava assim, eu sentava lá na frente e falava assim: lá no fundo, tu vai sentar lá no fundo. Aí eu disfarçava, ia lá pro fundo. Um dia eu estava sentada lá no fundo, Deus falou assim para mim: atrás do biombo. E eu fui para trás do biombo. E atrás do biombo, escute isso, eu tive uma das maiores experiências com Deus que eu pude ter na vida, naquele dia. Eu já vou terminar. Naquela época, eu subia a zona de prostituição e ministrava com prostitutas e filhos de prostitutas. Deus falou assim comigo: sai da plataforma, sai e vai para o lugar que eu quero que você esteja. E aí, uma prostituta, há 6 meses desse dia, tinha sofrido uma overdose. Ela estava com depressão, tomando remédio antidepressivo. Ela acabou caindo de novo na droga, usou antidepressivo com a droga, o coração dela não aguentou, ela teve um infarto e morreu. Ela deixou 2 meninas lindas, a Gabriela e a Franciele. As meninas que eram meu xodozinho. Uma tinha 6 e outra tinha 8. O pai traficante e dono de uma boate de prostitutas também. Eu lembro de dias de eu levá-las para minha casa, né, e ir lá pedir para ele. O meu marido, ele falou assim: foi Deus que te guardou, porque eles estavam embalando droga na cama. Se a polícia batesse ali, eles não iam perguntar que eu estava ali pedindo autorizações, iam me levar junto. E eu pedindo autorização para ele se eu podia levar as meninas para minha casa. Ele deixava. Até eu cogitei, eu falei: Telmo, que vontade de pegar essas meninas para mim. E aí o pai morre de overdose. Nossa, quando eu fiquei sabendo, no sábado, eu corri, peguei o carro, falei: Telmo, vamos atrás dessas meninas. Eu falei: onde é que elas estão? Pensei: estão em alguma casa de orfanato. E falaram: não tá. Uma tia de longe reclamou por elas, né? Foi lá e disse: eu sou tia e eu quero elas. E levou elas. Eu falei: ok, onde é que é essa tia? A gente não pode dar endereço. Não, eu expliquei: eu trabalho lá, pode ligar lá para as prostitutas. Eu falei: elas vão dizer, eu preciso ver essas meninas.
eu mostrei fotos para o pessoal. Não, então tá, então o endereço é esse. Gente, quando eu cheguei lá, era um morrinho assim de graminha. Daí eu cheguei, olhei assim, elas vieram. Vivi! Correndo. Telmo! A gente se ajoelhou naquela grama, elas abraçaram a gente, beijaram a gente. E eu falei, como é que vocês estão? Não, nós estamos bem. Eu falei, vocês estão gostando da tia? E a tia chegou, uma crente. A tia chorando. Há muito tempo eu queria pegar essas meninas. Eu falei, ai Deus, que bom. Passei uma tarde gostosa com elas. Maravilhoso. Aí estou eu lá na igreja e Deus falou que para mim no domingo vai para o biombo. E eu fui para o biombo. Obedeça. Tinha um biombo, eu fui para o biombo, me ajoelhei lá e comecei a chorar. Eu falei, pai, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aí Deus falou assim para mim, obrigada. Daí eu parei da minha lamúria. Eu falei, obrigada. O Senhor está dizendo obrigada para mim? Aí o Senhor falou assim, obrigada. Aí ele disse assim, ontem tu viu como eu me pendurei no teu pescoço e disse que te amava? Daí eu falei, quando, Senhor? Não estou entendendo essas... Todas as vezes que você fizer um menor dos pequenininhos, você fez para mim. E Deus falou comigo, Jesus falou, era eu te abraçando ontem. Era eu dizendo, como é bom ser achado por você. E Deus falou assim para mim, agora eu vou fazer você desfrutar do lugar do esconderijo. Gente, onde a presença dele é densa, forte, troca valores, muda quem somos, a voz dele é real. Eu comecei a dizer, Deus, eu não quero mais sair desse lugar. Eu lembro quando eu parei dia 1º de janeiro de 2007, dia 1º de janeiro de 2008, meu marido falou, amor, dá uma palavra para a igreja, tu estava tão calada, as pessoas estão até pensando que tu estava em pecado e tu está num banco. Quando eu peguei o microfone pela primeira vez, eu descobri que Deus tinha feito algo que eu não tinha dimensão do que Ele tinha feito. As pessoas diziam assim, você não é mais a mesma. Há uma autoridade na sua voz. Enquanto o mundo diz para você, se exponha, faça mais vídeos, faça mais, o Espírito Santo diz, se esconda mais. No início desse ano Deus falou assim para mim, eu vou aumentar o nível da exposição do que eu estou fazendo na tua vida, mas escute, filha, enquanto as multidões correm para você, você vai correr para mim. Não corra para as multidões, não busque elas, busque a mim. E o Senhor está fazendo uma pergunta para você nessa noite, você quer esse lugar? O Senhor está perguntando aqui, quantas mulheres eu posso esconder nessa noite? Quantas mulheres que eu posso levar para um tempo que eu quero revelar o seu coração? Eu quero sondar áreas que você nunca permitiu que eu tocasse. Eu quero trazer sobre a sua vida ensinamentos profundos. Essas mulheres estão aqui. Você pode ficar de pé. O Espírito Santo nessa noite, Ele vai pegar você e levar numa dimensão diferente. A glória de Deus está aqui. O Evangelho de Jesus é extremamente simples, mas ele é muito profundo. Jesus diz assim, olha, quando você for fazer um banquete, não convida a tua parentela, os teus amigos, as pessoas que você conhece, porque eles podem te retribuir. Convidem os coxos, os mancos, as pessoas machucadas, feridas, porque elas não têm nada para te retribuir. Que simples, mas que difícil. Quantas já fizeram isso? Enquanto as pessoas querem desenhar um evangelho
Com 7 passos, Jesus está te dizendo: vem, larga tudo que eu quero te ensinar um evangelho simples e profundo, onde a minha presença é real. Onde é que estão essas mulheres? Deus já estava falando para ti, você já sabia, essa já era uma tragédia anunciada. Deus estava dizendo: eu vou te esconder. E você estava assim: não, Senhor, e vai ser o meu fim. Deus fala: por aí, porque só existe um novo começo quando existe um fim. Quero chamar você aqui na frente, vem correndo aqui, eu quero orar por você. Vem. Esse lugar aqui é um altar, não tem a ver comigo. Você está sinalizando para Ele vindo aqui: eu quero. Pode me esconder. Eu quero. Eu vou entender o que é necessário, o que é coluna e o que é passageiro. Isso. Quantas mulheres. Sabe o que Deus vai fazer? Vai amadurecer você. Quando você tem um alimento muito endurecido, o que você faz? Panela de pressão. A pressão tem um poder de amadurecer rapidamente. É por isso que nos últimos dias nós estamos vivendo pressões de todos os lados. O Espírito Santo está falando: eu preciso te amadurecer. Amadurecimento é acesso. Existem coisas que você ainda não tocou porque você não é madura. Deus fala: se eu te dou na tua mão, tu mata os outros. Eu preciso que você amadureça e maneje bem a palavra da verdade. A espada não está na mão de meninas, mas de mulheres que entendem, que sabem o seu lugar. Mas você ainda fica triste porque a sua amiga não cumprimentou você como queria. É como Paulo falou a Coríntios: vocês ainda são muito carnais. Eu queria falar de coisas profundas. O Senhor está tirando o bico da tua boca hoje, colocando uma espada na tua mão. Às vezes o teu bico é o microfone. O pastor tem que te dar alguma coisa para fazer, senão tu incomoda dentro da igreja. Em nome de Jesus. Isso aqui não dá valor para ninguém. Escute o que eu estou falando. Quando você caminhar com o Espírito Santo, você vai entender coisas profundas. Você vai parar para pensar 2 vezes antes de botar isso aqui na sua mão. Não deseje isso aqui, deseje a Ele. Você pode dizer isso para Ele: Pai, eu quero a Tua presença. Se o Senhor deseja me esconder nesses dias, eu quero ser escondida por Ti. Ah, Deus, talvez o Senhor está usando, agora eu estou entendendo. Algumas mulheres estão entendendo, Deus está usando o casamento. E você fala assim: mas o meu marido não me acompanha. Deus está falando: eu estou te escondendo dentro desse casamento difícil, porque eu quero moldar o teu coração. Você veio aqui para mudar o seu marido, e eu quero pegar você, porque se eu quisesse seu marido, ele estava aqui. Espírito Santo, essas são as tuas mulheres. Elas estão dizendo sim. Elas estão dizendo: ok, Deus, pode tirar e pode me esconder. Eu quero ir atrás dos biombos, Deus. Eu quero ser escondida pela Tua presença. Eu quero Te conhecer, Deus. Eu não quero mais Te conhecer de ouvir falar, mas eu quero que os meus próprios olhos, eu quero ter experiências profundas com o Teu Espírito dentro da minha casa. Deus, eu quero me desintoxicar do desejo por ministros. Coloquem a mão na minha cabeça. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ser escondida nas rochas, nas fendas das rochas, e passar a Tua bondade sobre a minha vida. Me tira de um evangelho raso, místico e fraco. Eu quero conhecer o verdadeiro evangelho, que ele é simples, profundo. Passa a espada da Tua palavra aqui, Espírito Santo, porque ela é mais cortante. Ela é capaz, ela divide. Ela faz uma divisão dentro da gente. Ela começa a colocar as coisas dentro do lugar. Ela nos reorganiza por dentro. Ela pesa as falsas motivações. Seja cheia do Espírito Santo agora, Deus.
Deus, eu te peço isso, Espírito Santo. Não vai precisar ninguém botar a mão na cabeça de ninguém. O Espírito Santo é suficiente para encher você. Seja cheia agora. Seja cheia, conduzida para um lugar de ser escondida e gerada pelo Senhor. Mais. Você estava numa sequidão espiritual seca. O Senhor está derramando água fresca sobre você. Óleo fresco sobre você. Porque Ele habita na verdade. Ele habita na verdade. Quando você fala a verdade para Ele, Ele vem. Seja cheia. Nos leva para esse lugar, Espírito. Em nome de Jesus. Estou te esperando aqui. Você pode dizer isso para Ele? Eu já fechei a porta, pode vir. Faça dessa canção a sua oração.